Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Estamos em guerra. Agora de verdade, estamos em guerra. Vocês estão fraquinhos? Tá igual eu que estou rouca. Fala com intensidade. Estamos em guerra. Amém? Queridos, hoje Deus ministrou uma palavra no meu coração por aquilo que tem acontecido nas nossas vidas. Eu vi aquela notícia na televisão, fiquei muito triste, vocês devem ter visto também, que só passa isso em todos os canais, dos jovens que estavam lá na boate, e morreram até a hora que eu vi, era 245 jovens, tinha mais de 100 feridos. E a primeira coisa que a gente pensa é que com certeza existiu alguém entre os mortos que foi convidado para ir para a igreja, e não foi. E existe alguém entre os vivos que foi convidado para ir para a igreja e deixou de ir na boate e não morreu. Com certeza, queridos. Porque foram 245 pessoas mortas, 103 feridas. Com certeza houve os dois casos. E quando eu abri o Facebook, eu nem tinha visto televisão ainda, e eu comecei a ver misericórdia, que Deus venha consolar o coração das famílias. E eu comecei a entender isso, querido. As pessoas não percebem que nós estamos em guerra. Que a decisão de estar neste lugar pode ser uma decisão de salvar vidas. Você não tem ideia do que Deus livrou você hoje por estar neste lugar. Você não tem noção o que o diabo preparou para a sua vida se você não tivesse vindo hoje para esse culto. Você não tem ideia. Eu não tenho ideia. O que seria a minha vida se não fosse Deus? E a palavra que eu preparei foi sobre guerra espiritual. E eu quero que você anote o título dessa palavra, que é a defesa do crente contra Satanás. Anote. A defesa do crente contra Satanás. Às vezes você fala assim, pastor, eu estou visitando. Eu ainda nem sou membro, mas eu tenho que te falar que você é crente. Às vezes a pessoa fala, mas eu nem estou usando saião, nem tenho cabelão até o pé. Mas o crente que eu estou falando é quem crê em Cristo. Todos aqui creem em Cristo? Quantos aqui sabem que Jesus veio na terra, morreu crucificado pelos seus e meus pecados, foi morto, né? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus? Todo mundo crê nisso? Quem crê, levanta a mão. Amém. Então eu estou falando só para crente. E você, porque crer em Deus, você tem uma guerra. E você precisa entender que você está em guerra. Porque se você não entende que você está em guerra, você vai passear na guerra. E quando você estiver passeando na guerra, vai ser atingido por um tiro, vai morrer. Mas não é uma morte física somente, é uma morte espiritual. Quando Adão e Eva comeram do fruto, Deus disse que eles iriam morrer. E eles morreram? Não fisicamente, eles morreram espiritualmente. Morreu a comunhão deles com Deus. Quantos estão entendendo? E eu vou falar algo muito sério para vocês. Eu poderia chegar aqui hoje e falar assim,
Queridos, Deus é amor, Ele te ama e eu também. Isso é uma verdade. Jesus te ama e eu também, é uma realidade. Mas eu, por ser sua pastora, eu tenho que te avisar que Jesus, Ele te ama e Ele morreu na cruz. Mas isso não foi o final da batalha. Isso foi o começo da batalha. Amém? Isso foi o começo, o início. Porque nesta guerra espiritual, nós precisamos entender alguns princípios para vencermos. Em constante defesa nós precisamos andar. E a vitória sobre o mal, ela virá. Porque você vai estar protegido. A vitória só vem quando você entende que você está em guerra. Que você precisa se proteger. E isso é algo muito sério. Aquilo que o pastor falou. Às vezes a menina ela quer casar tanto que ela quer ajudar a Deus. E como que ela quer ajudar a Deus? Com sensualidade. Aí ela começa a usar decote, mostrar os seios, mostrar as pernas, mostrar a barriga. E ela não consegue entender que aquilo ali não ajuda a Deus, que aquilo ali prejudica ela. E aí a menina começa a ficar, a se arrastar, a implorar por atenção das pessoas. Isso não vai trazer a bênção de Deus para a sua vida. Isso vai trazer a sua queda. Vocês estão entendendo? Às vezes o menino fala assim, não, eu não consigo, eu não aguento, e vai lá e fica com a menina. E tem relacionamento sexual antes do casamento. Isso tudo é dar jeitinho. E jeitinho com Deus não funciona. Amém? Eu só estou falando para gente adulta aqui, amém? Tem alguém nos visitando? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Senão a pessoa sai correndo e fala, não vou voltar mais nessa igreja não. A pastora só fala de coisa pesada. Mas queridos, eu como pastora hoje eu vim aqui não acusar você. Não estou te acusando. Eu vim te trazer a ferramenta para você vencer. Quantos querem vencer? Quantos sabem que precisa de ferramentas? Amém? E eu preciso que você entenda, querido, que existem 5 passos para você vencer. Anote assim, 5 passos para que eu possa vencer. 5 coisas que você vai fazer, que vai te guardar na presença de Deus, que vai fazer você se tornar uma pessoa vencedora. Porque, queridos, o vencedor não é aquele que é mais forte. Às vezes você fala assim, sabe por que ela é pastora? Porque ela é mais forte. Não é. Eu só sou pastora porque eu permaneci. Porque eu não desisti. Eu não tenho nada de diferente de você. Eu tenho dificuldade para orar. Sabia disso? Ontem eu estava conversando com o irmão sobre isso. Eu pensava que o dia que eu fosse pastora, ia ser mais fácil para orar, mais fácil para ler a Bíblia, mais fácil para vir na igreja. E não é verdade. Eu tenho a mesma dificuldade que vocês têm. De orar, de ler a Bíblia. Porque eu sou feita de carne. E eu tenho que lutar contra a carne. Às vezes a pessoa fala assim, você vem na igreja todos os cultos porque você é pastora. Mas daí, você acha que só porque eu sou pastora é mais fácil? Eu venho na igreja todos os cultos, não é porque eu sou pastora, é porque eu tenho compromisso com Deus. E porque eu sei que quando eu faço a obra de Deus, Deus me protege. Todos nós somos interesseiros. Todos nós fazemos as coisas com interesse em alguma coisa. Por que eu sirvo a Deus? Porque eu tenho interesse. Interesse no quê? Nas bênçãos de Deus. Interesse no quê? Na palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Interesse com que minha família se converta ao Senhor. Interesse de cumprir o propósito, porque eu sei que isso vai trazer a verdadeira felicidade na minha vida. Tem gente que acha que vir no culto
Eu vou falar uma coisa séria para vocês e pesada. Estão preparados? Vocês estão preparados? Só alguns falaram amém, né? Não sei não, pastora. Vir no culto não é agradar a Deus não, querido. Você vem no culto porque você precisa. Deus não precisa que você venha no culto. Vocês pensam assim, vou aplaudir, senão vou sair correndo, né? Você só aplaude, você sai correndo. Mas, gente, isso é uma verdade. Vocês concordam comigo? Não é assim? Não é Deus que precisa de você aqui nesse lugar. É você que precisa de Deus. Vocês entendem assim também? Vir no culto não é uma obrigação, é um benefício. Às vezes você fala assim, eu estou servindo a Deus. O que você faz? Estou indo no culto. Querido, você está vindo no culto porque você precisa da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando você vem no culto, Deus renova a sua fé. E você fica forte, você permanece, você conquista. Mas isso não é servir a Deus. Isso é buscar os próprios interesses. Quando eu venho somente no culto, eu estou buscando a Deus para mim. Mas a palavra de Deus me ensina que eu fui chamada para levar a palavra dele para os outros que estão morrendo. Também vai existir alguém lá no Rio Grande do Sul que pensou bem assim. Deus falou para me chamar aquela pessoa que morreu para ir na igreja e eu fiquei com vergonha. Deus falou para mim fazer uma célula com aquela pessoa e aquela pessoa agora está morta. Vai existir essa pessoa. Mas também vai ter a pessoa que vai comentar com o discípulo. Você viu? Você ia nessa boate todo final de semana. Eu te chamei para ir para a igreja e hoje você está na presença de Deus. Hoje você poderia estar morto, mas você está com Cristo. Mas hoje eu não vou falar sobre discípulo e líder. Eu vou falar para você mesmo que está na presença de Deus, para você permanecer na presença de Deus. E põe aí o primeiro princípio. A atual obra intercessória de Cristo. A atual obra intercessória de Cristo. Anote também, João 17:15. Então, a atual obra intercessória de Cristo. Você precisa entender essa palavra, querido. Se você quer permanecer na presença de Deus, você tem que entender essa palavra. Porque a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra sangue nem carne, sim contra principado e potestade. E nós estamos em um mês, saindo de um mês, o mês estava quase acabando. Quase acabando. Eu vi no Facebook hoje, janeiro de 2008, tragédia no Rio de Janeiro. Janeiro de 2009, tragédia no Rio de Janeiro. Janeiro de 2010, tragédia no Rio de Janeiro. Janeiro de 2011, tragédia no Rio de Janeiro. Janeiro de 2012, tragédia no Rio de Janeiro. Janeiro de 2013, tragédia em Rio Grande do Sul. E você precisa entender que os meses são separados por algum motivo. Cada mês tem uma guerra diferente. Cada estado tem uma guerra diferente. Cada lugar, cada país tem uma guerra diferente. E se você não entender que você está em guerra, você vai levar uma rasteira. Nós aqui estamos no bairro do Aero-Rancho. O Aero-Rancho, espiritualmente, nós estamos numa guerra muito grande. O diabo, ele não aceita você atacar ele e ficar de boa te olhando. Ele vai querer te contra-atacar. Isso é óbvio. Nós abrimos 2 cultos nos sábados e 2 cultos no domingo. O diabo não vai ficar olhando para você e achar bonito você vir em 1 e 2 cultos, não. Você está em guerra.
Você está em guerra. Se você não entender isso hoje, pode ser que semana que vem você não esteja aqui na igreja. E eu quero que você aprenda a se defender. Amém? Glória a Deus. Fala assim, eu estou entendendo, pastora. Só 5 pessoas entendeu? Fala, estou entendendo, pastora. O que é isso, pastora? Lá em João 17,15 está escrito assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Queridos, nós estamos em Deus, mas vivemos no mundo. A primeira coisa que você precisa entender na guerra espiritual é que quando você aceita Jesus, você não vai ser separado do meio que você convive. Por isso as pessoas falam, eu aceitei Jesus e a minha vida piorou. Porque você atacou no mundo espiritual. E vai vir o contra-ataque. Você tem que entender isso. Então entenda que você está com Deus. Você é separado de Deus. Você está em santidade, consagrado. Mas você vive no mundo. Por isso estamos em guerra. Amém? Segundo, anote aí. Não subestimar a força do inimigo. Judas 9. Entenda, igreja. Não brinque com o pecado. Não brinque com as coisas sérias. Porque se você já ouviu aquela frase, brincar com fogo, você vai se queimar? Quando eu era pequena, falavam que quem brinca com fogo faz xixi na cama. Já ouviram essa frase? Altas vezes eu acreditava. Hoje, no mundo espiritual, se você brincar, você vai cair. Digamos que você tem problema, menino, homem. O homem tem problema em se manter fiel à esposa. Se você tem esse tipo de problema, essa fraqueza, querido, você não vai ficar no seu serviço depois do horário conversando com uma pessoa que você sabe, com uma mulher, só você e ela. Porque você conhece a sua fraqueza. Digamos que você tem problema com dinheiro. Você tem problema com roubar, você rouba. Antes de você se converter, você roubava. Você não vai ficar sozinho com um monte de dinheiro que não é seu. A menina tem problema em fazer sexo antes do casamento. Aí você ora, você namora, fica só você e o menino. O que vai acontecer? Você vai cair. O jovem tem problema em se manter em santidade e só vive na casa do outro. O que vai acontecer? O diabo vai te dar uma rasteira. Aí às vezes você fala assim, pastora, mas isso é óbvio, mas ainda tem tonto que cai. Pastora, por que você está falando tonto? Porque não vigiou, querido. A palavra de Deus nos ensina. Olha só que coisa séria. Lá em Judas 9 está escrito assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Aqui, Moisés morreu e o diabo queria pegar o corpo de Moisés. Deus mandou o arcanjo Miguel para pegar o corpo. Ele era arcanjo, ele podia chegar para o diabo e falar assim, fica na tua aí, seu sujo, imundo. Fica na tua. E xingar ele. O que ele falou? Ele não, a Bíblia diz que ele não ousou nem para o diabo falar mal para ele, dele. Brigar com ele. Ele foi lá e fez o que Deus mandou e foi embora. Falou, o Senhor te repreenda. Ele não falou, pode vir quente que eu estou fervendo. Vou te dar uma surra. Porque ele é arcanjo, o arcanjo Miguel, ele é um arcanjo de guerra. Ele podia dar uns tapas nele. Eu vou te dar uns tapas, vem então.
Mas ele falou, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque ele não brinca com coisa séria. E eu quero que você, igreja, não brinque com coisa séria. Traição, marido trair a mulher, mulher trair o marido, não é brincadeira. Sexo antes do casamento não é brincadeira. Deus pode te perdoar, mas você vai pagar as consequências. Vocês estão entendendo isso, jovens? Tem consequência, tem doença, tem gravidez indesejada, tem perder todos os discípulos que Deus te deu, tem um monte de coisa ruim para acontecer. Aí às vezes, sabe o que acontece? A pessoa cai, a menina engravida, aí você vai ter que fazer, sabe o quê? Lidar com isso para o resto da sua vida. Aí vai acontecer igual lá em Provérbios. Vou ler um negócio sério para vocês, meninos. Você que é homem, que a menina está se oferecendo para você e você cai, se ela engravida, você vai ter que viver com isso daqui, ó. Provérbios, deixa eu colocar aqui. Separei exatamente para vocês. Calma aí. Provérbios 21, 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Calma aí. Calma aí que não acabou não, tem um monte. Gente, cadê? Eu separei para vocês. Aqui. Provérbios 21, 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Tem outra que boa, gente. Gente, aqui. Provérbios 25, 24. A mesma coisa que falou. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Eu separei uma, estava por aqui, que fala assim, como uma gota... Ah, achei. Está lá em Provérbios 27, 15. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento e como apanhar óleo com a mão. Aí a pessoa chega na igreja e fala, pastor, eu não aguento mais essa mulher. É igual deter vento. Não aguento mais. Mas o que aconteceu? Você não esperou o tempo de Deus? Aí acontecem essas coisas. Não brinque com as coisas que você é fraco. Todos nós temos uma fragilidade. Eu tenho minha fragilidade. Aquilo que me deixa exposta. Todos nós temos. Se você sabe, identificou que você tem fragilidade com drogas, você não vai ficar perto de pessoas que usam droga. Porque a tendência é você usar droga de novo. Se você sabe que tem problema em falar palavrão, você não vai andar com gente que fala palavrão, porque você vai começar a falar palavrão. Se você sabe que você tem a tendência de dançar sensualmente, você não vai ficar escutando música do mundo, funk, para fazer essas coisas. Por quê? Você precisa entender, você está na guerra, e você não vai brincar com coisa séria. Amém? Glória a Deus. 3, anota aí. Estar sempre vigilante. Estar sempre vigilante. Isso é diferente, querido. O segundo é não subestimar a força do diabo. Entenda que ele pode te fazer mal. E o terceiro é sempre estar vigilante. Você sempre vai o quê? Ficar prestando atenção nas coisas para que não venha acontecer. E está lá em 1 Pedro 5,8. Não precisa pôr ainda, James, que esses são rápidos. 1 Pedro 5,8. Queridos, isso é tão sério de estar vigilante. Eu orei 4 meses com o pastor. Às vezes você fala assim, pastora, não cansa de contar a mesma história. Toda vez a mesma história. Para ver se vocês aprendem. Vocês precisam entender isso. Eu orei 4 meses. O nosso líder chegou e falou, vocês vão orar 4 meses.
não pode beijar, pegar na mão, nem abraçar. Eu falei, beleza. Oramos, fizemos uma aliança. Se eu sou vigilante, o que eu vou fazer? Vou ficar sozinha, eu e o pastor? Sendo que a gente está orando? Uma vez, eu tinha um celular, na época, massa. Na época, o V3 era top de linha. Era top, todo mundo queria ter um V3. Aí eu tinha esse V3. Aí uma vez eu peguei... Cadê a Larissa? A Larissa está com o salto altão. Você, vem aqui rapidão. Tá cheio de coisa no quarto. Alguém que... Vem, Daiane. Vem cá. É que vocês estão... muita coisa para pouco esforço. Chega aqui. Aí uma vez eu cheguei e fui tirar uma foto assim, ó, com o pastor. Aí eu encostei nele assim, né? Queridos, eu chorei dia e noite. Porque eu falei, eu senti uma dor, como se eu tivesse pecado. Obrigada. Eu senti uma dor no meu coração, como se eu tivesse pecado. Às vezes você fala assim, pô, só encostou nele. Mas o que meu líder falou? Não é para abraçar, beijar e nem pegar na mão. Quando a gente orava, o nosso sonho era andar de mão dada. O dia que a gente puder andar de mão dada, vai ser tão lindo. Cara, quando a gente puder dar a mão, vai ser demais. Vou andar de mão dada. Aí a gente passava lá naquela praça do rádio, um monte de casal fica lá nos bancos sentado, olhando um para o outro. Aí anda de mão dada. A gente andava na rua conversando, aí via alguém de mão dada, ficava assim. O dia que a gente puder andar de mão dada. Meu sonho era poder andar de mão dada. E aí às vezes você fala assim, pastora, mas isso daí vocês são muito radicais. Nós não somos radicais, nós somos obedientes. E hoje, eu tenho um casamento abençoado. Porque eu obedeci. A gente ficou noivo 1 ano. Queridos, dava 11 horas, como era difícil. Porque a gente trabalhava, né? Era o horário que fechava a escola, tudo. A gente era sócio antes de casar. E tinha que fechar a escola. Eu já tinha 22 anos, o pastor tinha 26 anos. A gente já era adulto, eu já morava sozinha, ele morava com a mãe dele ainda, mas já era independente. A gente podia ficar, não podia não? Não era adulto os dois? A gente não era adolescente. 1 ano, queridos. Chegava 11 horas, tinha que me despedir. Eu falava, minha vontade era falar, fica mais um pouco. Mas para quê? Ficar mais um pouco. Chegou uma hora do nosso noivado que a gente não tinha previsão para casar. Que a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, não vamos mais beijar não. Porque está muito difícil. Não vamos mais beijar não, porque não pode fazer nada. Para que vai beijar? Melhor nem beijar. Aí você fala assim, vocês são muito radicais. Não é radical. É estar vigilante. Para que vai ficar beijando? Por isso que a gente fala para você que é jovem, quero namorar, quero namorar, quero namorar. Vai casar? Não, então para que vai namorar? Aí tem gente que fala assim, ufa, ainda bem que eu já casei. E tem gente que fala assim, me avisa a próxima vez que essa pastora for pregar, que eu não vou vir na igreja. Mas, queridos, isso é uma realidade. Isso é estar vigilante. E a palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em seu derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. O diabo, ele fica só olhando o que você está fazendo. Ai, pastor, eu não vou conseguir dormir. Tu vou ficar com medo. Mas, querido, é uma realidade. A Bíblia está dizendo que ele pode até não agir na sua vida, porque você tem Jesus, mas ele fica procurando uma brecha. Assim que você der uma brecha, ele entra e estraga tudo. Eu tenho um casal de amigos que eles se converteram. E eles moravam juntos.
E aí foram por revisão. Quando voltou da revisão, entenderam que não podia fazer sexo antes do casamento. E aí eles falaram o seguinte: vamos casar, porque a gente mora junto. E aí iam casar, marcaram a data. Eles estavam juntos há 5 anos e não tinham filhos. Inclusive, ela tinha dificuldade de ter filhos. Aí eles estavam em santidade esperando o dia do casamento, só que ainda moravam na mesma casa. Sabe o que aconteceu? Eles caíram e ela ficou grávida. 5 anos, gente. Nunca ficou grávida quando estava no mundo. Aí, faltando um pouquinho para o casamento, ficou grávida. Casaram, amém, mas passaram por uma luta muito grande. Teve um monte de problema na gravidez, um monte de coisa. Por quê? Você precisa ser vigilante. Você precisa entender essa palavra. Anota aí o quarto, estou me estendendo muito. Resistir sempre os ataques malignos. Resistir sempre os ataques malignos. Tiago 4:7. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, por que resistir sempre? Porque sempre vai existir uma coisa para você resistir. Sempre. Ah, mas eu sou bispo, eu sou arcebispo, como diz o nosso pastor. Não interessa, sempre vai haver alguma coisa que você vai ter que resistir. Vocês estão anotando, né? Tiago, que eu falei? Tiago 4:7. Amém? Por que sempre, pastora? Porque existe algumas pessoas que acham que basta resistir uma vez só. Uma vez só não basta. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. É sempre, querido. A pessoa fala assim: veio um menino e tentou me beijar e eu não deixei. Ufa, resisti. Aí vem depois o menino no outro dia: agora eu vou conversar com ele, porque eu já resisti ele ontem. Aí chega no outro dia, cai. Por quê? Porque ela acha que basta resistir uma vez. A luta, a guerra, não um dia só não. Às vezes a pessoa fala assim: eu fiz uma semana inteira de oração, de consagração, e nada aconteceu. Também não vou mais na oração não, porque não aconteceu nada. Queridos, é resistir, é constância, é sempre, sempre. Amém? Quando você entende essas coisas, você permanece na presença de Deus, porque algo que não acontece não te tira do propósito, porque você sabe que isso sempre vai acontecer. Amém? E, por último, usar continuamente a armadura espiritual. Efésios 6:11, do 11 ao 18. Amém. Substituto. Amém, igreja. Queridos, resumidamente, para finalizar, para você entender, o inimigo não brinca em serviço. Esse é o ponto. O diabo destruiu a casa dos meus pais. Minha mãe era alcoólatra. Meu pai morreu com 55 anos, doente, seco de tanto fumar, estressado, perturbado. Por quê? Porque o diabo destruiu a minha casa, porque eles não conheciam, eles não respeitavam os princípios de Deus. Então, não adianta você falar assim: não, mas o diabo está lá e eu estou aqui. Não tem. Ou você bate ou você leva. Ou você vem à igreja, ouve, pratica os princípios, ora, obedece, você vence, você prospera. Ou, infelizmente, fala assim comigo: infelizmente, a pessoa padece. O inimigo não tem senso de humor. Talvez você fale assim: não, o diabo é gente boa, ele não vai mexer comigo. Não tem essa. O diabo vive 24 horas para destruir a tua casa. Entendeu, sim ou não? Eu entendi isso, eu tinha 21 anos.
eu entendi, eu falei, nunca mais eu volto para o mundo, nunca mais eu negocio os meus princípios, eu não ando com quem, eu justamente por isso não ando mais com quem não quer a palavra de Deus, para eu não me influenciar. Às vezes você fala assim, não, mas eu até quero ir na igreja, mas eu não consigo. Depende do ambiente que você vive. Se você ficar assistindo novela, fica com seus amiguinhos e tal, você não vai conseguir mesmo. O que a pastora falou, se você não vigia, o mundo te leva. Quando você vê, por exemplo, um programa de TV, Big Brother Brasil, o pastor está dizendo que é pecado? Não, que assistir, assiste. Agora, eu não assisto. O que o Big Brother prega? Sexo ilícito, sensualidade ao extremo, né? Paredão, a pessoa errou, põe no paredão. Aí está lá na sua casa, sua mãe errou com você, paredão nela, paredão nele e tal. E é comigo assim, eu falo a verdade, eu resolvo assim. E é Big Brother. Ah, pastor, não vou assistir. Eu não assisto novela, tem filme que eu não assisto, porque eu não quero contaminar minha casa, eu não quero que minha filha receba essa influência. Amém? Porque eu não brinco com o diabo. Então, é importante você entender que Deus é bom, Deus é maravilhoso, só que Ele é limitado pelos princípios. Se eu quebro o princípio, Deus não pode fazer nada. Deus fala, olha, eu te ensinei, você não obedeceu, o que eu posso fazer? Amém? Se o rapaz, que a pastora falou, mas é muita carência. Aquele negócio, ou você casa, se tem alguém para casar, casa. Não tem, fica solitário, não se envolve. Eu já fui solteiro 3 anos. Você sabe o que é ser solteiro 3 anos? Em santidade, depois de ter conhecido o mundo, é muito difícil. Mas eu venci, eu consegui. Se eu conseguir, por que você não vai conseguir? Será que eu tenho mais superpoderes? Eu não acho isso. Eu acho que se você trabalhar, se você entender, você consegue, amém? Fala para a pessoa que está do lado, você consegue. Só que eu não tinha amizade com mulher. Eu ficava com mulher. Conversa lá, aqui, tá, tchau. Só isso. Aí achei minha esposa, falei, vou casar com você já. Não fiquei, não, vamos namorar uns 10 anos, noivar uns 20 anos, isso é conversa. Se o cara, escuta, eu vou te ensinar um negócio, menina, se o cara não quer casar com você, ele não quer nada com você. Acabou. Ah, não, mas ele gosta uma ova. Não gosta, ele quer te usar. Essa é a verdade. Quando eu olhei para minha esposa, eu não falei para ela, vamos namorar, vamos se esfregar. Não, eu falei, vamos casar. E já. É assim. Acabou. Aí eu falei, se você quiser, bem. Se não quiser, tchau também. Negócio de pensar. Não pensar não, minha filha. Se ensina ou não, é isso que Jesus ensina. Agora se fica, mas eu vou forçar para ver se ele... por favor, fica de pé em nome de Jesus. Acabou o tempo. Então, não brinque com as coisas sérias, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. A área da tua vida que tem padecido é a área que você entregou os pontos. Se você entregou os pontos nas suas emoções, você vai perder lá. Se você entregou os pontos nas suas finanças, vai perder. Se você entregou os pontos no seu físico, vai perder. Agora, se você se levanta e fala assim, não, vou lutar, vou conquistar e vou vencer, você vence. E nós estamos aqui para te ajudar. Amém?